Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, a acompanhar essa leitura que eu estarei fazendo com atenção. Já foi lido no início desse culto, do versículo 1 ao versículo 17, eu quero ler todo o capítulo e chamo você a acompanhar essa leitura e a perceber aqui o que o Senhor Jesus tem falado. Temos pensado aqui nesse mês de agosto, nessa série, Pastor Sávio e Daniel pregaram aqui domingo passado, capítulo 13, nos cultos da manhã. Daniel pregou hoje pela manhã o capítulo 14. Agora estaremos refletindo no capítulo 15, domingo que vem no capítulo 16 e no capítulo 17, se assim o Senhor quiser. E aí, se você não tem acompanhado, você pode acessar a página da igreja no YouTube, e aí você pode assistir as pregações e entender todo o contexto, entender tudo aquilo que o Senhor quer nos falar aqui sobre esse tema, relacionamentos missionais. Então, João capítulo 15, nos diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam,
mas agora não tem desculpa o seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Vamos orar, irmãos? Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, está aberta diante dos nossos olhos, está guardada no nosso coração, e dependemos aqui, Pai, inteiramente do Teu Santo Espírito. Ele é quem pode fazer com que essa palavra, que é a verdade, que é a Tua palavra, seja aplicada de forma eficaz no nosso coração. Por isso, Pai, colocamos-nos aqui na dependência do Senhor e pedimos que, por amor do Teu nome, por amor da Tua glória, o Senhor abençoe-nos enquanto igreja do Senhor, nos falando ao coração. No nome de Jesus. Amém. Essa semana eu estava assistindo um vídeo de um filósofo brasileiro chamado Luiz Felipe Pondé. Ele falava nesse vídeo sobre o egoísmo e sobre o consumismo que há nas relações humanas e sobre uma nova tendência que há entre as pessoas da nossa geração, que é o desenvolvimento de uma vida em modo single, em modo solitário. As pessoas, elas hoje em dia estão preferindo pagar pelo sexo muito mais do que em outras gerações. Não necessariamente contratando prostitutas, mas se relacionando umas com as outras e tendo com base o desejo de satisfação, o desejo de consumir aquilo que de alguma forma tem uma aparência ou demonstra um caminho que possa satisfazer os desejos, os anseios do seu coração. Ninguém quer pagar o preço de amizades verdadeiras, ninguém quer pagar o preço de uma caminhada íntegra e sincera, ninguém quer pagar o preço do desenvolvimento de relacionamentos, porque relacionamentos, eles trazem consigo demandas, e nem sempre essas demandas são demandas que a gente gostaria de ter. Nós lidamos com pessoas diariamente, lidamos com situações diariamente, que elas exigem muito de nós, e muitas dessas relações, elas nos sugam. Elas sugam, elas drenam as nossas forças, de modo que tudo isso traz um certo tipo de sofrimento ao nosso coração e nós não queremos sofrer. Na verdade, o lema do coração, o lema dessa geração é: não sofra, é viva de forma leve, viva de forma a experimentar as sensações boas que aquilo que você desenvolve em relacionamentos superficiais, como o Zygmunt Bauman fala, líquidos, como essa geração tem tratado de forma tão fraca as relações interpessoais, mas que, por outro lado, não nos fazem sofrer, porque nós não desenvolvemos dentro dessas relações demandas de caminhada. Nós nos encontramos de forma pontual, nós temos encontros que são superficiais, nós desenvolvemos relações líquidas, nós desenvolvemos perspectivas de vida, onde muitas vezes o perguntar se o outro está bem é simplesmente um jargão e não traz consigo a realidade, o fato, a verdade de saber como de fato se está ou como o coração daquela pessoa está. Nós não queremos pagar o preço, nós não queremos caminhar com ninguém. A vida, na verdade, aparentemente, segundo esse século, é de cada um. Ninguém se mete, ninguém participa, só através ou só naquilo que eu quero ou que eu penso que pode ser agradável ou satisfatório a mim. Então, é uma geração e é uma realidade que tem como base o sentimento. Se algo me faz bem, se algo traz algum lucro ao meu coração, se algo traz alguma perspectiva de bem-estar, se de repente ajudar o outro, ou fazer determinadas obras, ou muitas vezes me aproximar de uma pessoa, ou viver em determinados ambientes, traz para o meu coração alguma realização, algum bem-estar, algum lucro, alguma perspectiva de me dar bem com aquilo ali, ou de me sentir bem, ou até mesmo ser aplaudido pelos outros, então está valendo.
Mas se a partir do momento aquilo ali exige alguma cobrança, se exige algum comprometimento, se exige algum sacrifício, essas mesmas relações que talvez outrora fossem preciosas, elas se tornam descartáveis. Elas se tornam superficiais, se tornam frágeis, elas se rompem facilmente e com a mesma facilidade que nasceram, elas são deixadas de lado, são deixadas para trás. Esse texto que Jesus fala aqui, que João narra para mim e para você, ele faz parte de um conjunto de exortações que se iniciam no capítulo 13 de João e que elas caminham até o capítulo 17, onde são encerradas ali por uma oração que Jesus faz ao Pai, para que o Pai guarde os seus discípulos que, estando nesse mundo, não pertencem a esse mundo. Nós percebemos aqui nesse texto muito mais do que questões técnicas, questões pragmáticas. Nós percebemos aqui o coração do Senhor Jesus, nós percebemos aqui de forma muito clara o valor que Ele imputa àquelas pessoas que o Pai lhe deu, nós percebemos aqui de forma muito clara a importância que essas pessoas têm para Ele e o cuidado que Ele tem então dentro dessas relações ou dentro dessa relação com os seus discípulos. Eu queria pensar com você, e eu sei que esse texto, assim como o texto do capítulo 13, do capítulo 14, são bem extensos e tem um conteúdo muito grande, muito profundo, mas eu queria pensar com você aqui em apenas um sermão, em 4 pontos dentro desse texto aqui que a gente leu. É claro que esses 4 pontos, cada um deles daria possivelmente aí, cada um sermão de 40, 45, 50 minutos aí, dependendo do pregador. Mas eu queria pensar com você e tentar extrair desses 4 pontos aqui, desses aspectos aqui que a gente vai mostrar em João capítulo 15, a essência daquilo que Jesus está falando aos seus discípulos. E o primeiro desses aspectos que eu queria pensar com você, ele se encontra aqui do versículo 1 até o versículo 10. E eu queria definir aqui esses versículos aqui do 1 ao 10 como sendo a identidade. Jesus não está dando uma identidade que tem como base o outro, como a Pedro olhar para João, ou João olhar para Mateus e se definirem em si mesmos como sendo discípulos. Nem tampouco, por mais que a gente faça parte de uma comunidade de fé, por mais que a gente participe de uma igreja local, o interesse de Jesus não é que a nossa identidade esteja intrinsecamente ligada àquela comunidade que nós fazemos parte, que seja definida por um conjunto de teologias, por uma confissão de fé ou por qualquer outra coisa, mas Jesus aponta essa identidade nele mesmo. Perceba aqui comigo que ele se define como sendo a videira verdadeira e o Pai como sendo o agricultor. E a partir dessa visão da videira, Jesus desenvolve algumas expressões aqui que vão fazer parte no versículo 2, no versículo 4, 2 vezes no versículo 4, no versículo 5, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 10, como sendo em mim. A base dessa identidade que é definida pelo Senhor, ela não é definida simplesmente por um conjunto de coisas que cremos sobre Ele. Ela não é definida por um conjunto de aspectos que a gente aprende dentro de uma sala de aula, e eu não estou desprezando aqui, irmãos, de forma alguma o conhecimento teológico. Entretanto, se passa a existir nos nossos dias uma idolatria do conhecimento pelo conhecimento, enquanto o Senhor Jesus aponta que essa relação é uma relação de intimidade com Ele. É uma relação que é vivida nele, é uma relação ou uma identidade que é dada a nós a partir desse chamado dele para sermos dele, para vivermos por meio dele, sendo que desenvolvendo tudo isso por meio de um relacionamento com o Senhor. É por isso que ele vai usar várias vezes essa expressão em mim, permaneçam em mim, as minhas palavras permanecem em vós. E ele faz questão aqui de mostrar para mim e para você 2 tipos de ramos. Primeiro, um ramo que por, de alguma forma, estar com ele, não produz fruto. Eu estava lendo um comentário de William Hendrickson e há uma discussão grande sobre esse tema. E eu gosto muito da linha que Hendrickson toma, porque ele vai definir esses ramos que não dão frutos como pessoas que estão muitas vezes andando com Jesus, mas elas não se relacionam com Jesus.
Eu lembro, por exemplo, aqui de Mateus, no capítulo 7, quando muitos se apresentarão naquele dia, dizendo assim: Senhor, em teu nome, nós expulsamos demônios, nós pregamos, nós fizemos obras sociais, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro, e Jesus dirá: nunca vos conheci. Ou como exemplo do próprio Judas Iscariotes, que estava no meio dos discípulos, mas não era discípulo, ele não tinha fruto. Por outro lado, existem pessoas que frutificam, e esse fruto, ele não faz parte da essência dessas pessoas, mas esses frutos, eles passam a aparecer, eles passam a existir, porque essas pessoas estão ligadas intimamente à videira, elas são ramos da videira, e a seiva que corre pelo caule principal, que é o Senhor Jesus, irriga esses ramos e faz com que eles deem frutos. E ele vai dizer que o trabalho do Pai aqui, diferente daquele ramo que ele corta, e que no versículo 6 vai dizer que ele lança e as pessoas apanham aquele ramo que não dá fruto, e eles são queimados no fogo, como uma sentença de Deus aqui. Esses outros ramos o Pai limpa, ele poda para que eles deem muito fruto. E esses frutos aqui, irmãos, não são simplesmente produções nossas, como eu já falei. Eles são fruto dessa vida com a videira, de estarem ligados à videira, de fazerem parte da videira, e a vida da videira irriga esses ramos agora e faz com que eles deem frutos. Outro aspecto que eu penso sobre esse texto aqui, e aí a gente já caminha para o segundo aspecto do texto, da exposição, é que o fruto que esses ramos passam a dar, eles são o fruto do Espírito Santo que Paulo nos dá, ou que define para nós lá em Gálatas capítulo 5. Ele vai falar sobre amor, sobre longanimidade, sobre temperança, sobre domínio próprio, como sendo frutos do Espírito, ou fruto do Espírito, e não a produção da carne. Ele vai dizer quais são as obras da carne, e ele define ali para mim e para você qual é o fruto do Espírito, qual é o fruto daquele que está ligado na videira. E eu penso que todos aqueles aspectos desse fruto do Espírito que Paulo define ali em Gálatas 5, eles estão ligados a relacionamentos interpessoais. Eles não são frutos que estão ligados, ou ele não é um fruto que é ligado simplesmente à minha vida, a um bem-estar, ou a que eu me feche numa bolha existencial. Mas todos eles dizem respeito a relacionamentos, a coisas que são desenvolvidas com as pessoas, dentro de relações interpessoais. E isso para mim aqui é o que Jesus está querendo deixar claro. Quando a gente olha a partir do versículo 11 até o versículo 17, a gente percebe então de forma muito clara qual é o centro do que Jesus está falando aqui. Por que é que há uma identidade ou uma identificação com Ele? A partir do versículo 11 ele vai nos dizer: irmãos, por que eu estou falando isso? A gente olha a tentativa de filósofos, de sociólogos, de definirem ou tentarem perceber de alguma forma o mal da nossa geração, assim como aconteceu em outras gerações também. Esse não é um trabalho inválido, mas é uma tentativa do coração do homem que não conhece a Deus, de tentar apontar os caminhos e tentar de alguma forma dar respostas para que esses caminhos melhorem, sejam aperfeiçoados. Só que desde a queda, desde Gênesis capítulo 3, nós passamos a desenvolver uma caminhada que ela é egocêntrica, ela é egoísta, e ela tem como um dos seus desdobramentos a tentativa de redenção pela força do braço. Por exemplo, quando nós observamos Gênesis capítulo 11, nós pensamos nesse texto de forma até mais exaustiva agora na temporada de julho. Quando nós olhamos Gênesis capítulo 11, o episódio da Torre de Babel, nós vemos ali de forma muito clara no versículo 4 qual é a intenção do coração do homem. Os relacionamentos, eles não são vividos, ainda que tenham a aparência disso, eles não são desenvolvidos ou vivenciados mais de forma íntegra, de forma verdadeira, de forma altruísta, mas eles são desenvolvidos a partir da queda, sempre num caminho de exaltação pessoal, e é isso que acontece em Babel. Gênesis capítulo 10 nos fala ali que a terra ainda não havia sido dividida, os continentes ainda estavam unificados. A partir ali do capítulo 10 existe
Existe essa divisão, contudo, o capítulo 11 nos narra ali de forma mais exaustiva como se deu esse processo, como é que habitavam as pessoas naquele tempo, e o que o texto nos deixa claro é que eles estavam vivendo uma tentativa de construção da cidade, de construção de uma torre, com uma intenção muito clara, para que o nome deles se tornasse célebre e para que eles não fossem espalhados sobre a terra. Era uma tentativa redentiva de relacionamentos. Nós queremos ficar juntos, nós queremos nos divinizar de alguma forma, nós queremos uma autoexaltação e nós queremos também permanecer em comunidade. Só que Deus sabe, irmãos, e Deus usa muito de sua graça ali, assim como nos nossos dias. Deus sabe que toda tentativa humana de relacionamento, dentro de uma perspectiva redentiva, onde os homens se juntam para de alguma forma viverem relações com base na força do seu próprio braço, são relacionamentos destrutivos, por conta do egoísmo do coração, do narcisismo que habita no coração. Ninguém vai se aproximar do outro com interesse no outro. Às vezes a gente ouve até de alguns casais, né? Olha, eu descobri uma coisa muito jóia no meu casamento. Eu percebi que a minha esposa me trata melhor quando eu lavo os pratos, quando eu varro a casa, quando eu faço isso, aquilo, outro. Perceba que o interesse não é no bem-estar da esposa, mas é no retorno que ele tem dentro dessas tarefas que ele passa a desenvolver com a intenção de abençoar a esposa. Na verdade, o egoísmo do coração, ele se movimenta dentro desse campo. Eu estou fazendo porque na verdade eu quero algum benefício daquilo. E Deus sabe, irmãos, que todas as nossas tentativas redentivas de habitar ou formar algum tipo de cidade que só Ele formará, e isso de forma redentiva, a Nova Jerusalém, onde Ele ajuntará para si povo de toda língua, tribo e nação. Essa nossa tentativa redentiva de nos ajuntarmos para viver uma vida à parte de Deus, ela é sanguinária, ela é destrutiva. E Deus então intervém ali em Babel. E aqui em Cristo nós percebemos um caminho oposto. Nós percebemos que essa vida comunitária, esses relacionamentos íntegros, esses relacionamentos redentivos, essa vida de integridade, esse amor verdadeiro, essa caminhada altruísta, essa caminhada verdadeira de amizades reais, ela pode sim ser desenvolvida, porém a partir de Cristo, não a partir de Cristo. Com isso, baseado na palavra de Deus, eu afirmo para vocês que ainda que a gente encontre aspectos de amor nesse mundo, nenhum desses aspectos eles correspondem à verdade da palavra de Deus, porque todos eles, por mais bonito que seja, por mais até que emocionem o nosso coração nas suas demonstrações, por mais que neles contenham fragmentos da imagem de Deus, eles não foram redimidos pela cruz de Cristo. Logo, esse amor que o mundo desenvolve, essas caminhadas que o mundo desenvolve, elas são caminhadas condicionais, ou eles são um tipo de amor condicional. Sempre terão base no meu bem-estar, no meu sentimento de dever cumprido, na sensação de que eu fiz o bem sem olhar a quem, na sensação de que, de alguma forma, eu pude fazer algo, mas o interesse daquilo, lá no fundo, na raiz do coração, não era o interesse na glória de Cristo nem no outro, mas era o interesse em mim mesmo. Casamentos que são desenvolvidos assim, eles podem até se sustentar, mas eles sustentam pelas razões, pelas motivações erradas. Eles se sustentam por causa da idolatria, por causa da prestação de contas para o outro, por causa do temor do homem, ou por qualquer outra razão. Amizades que são desenvolvidas na perspectiva de Babel, na perspectiva do pecado, elas são egoístas, elas são narcisistas, elas sempre terão um apelo para o ego, para aquilo que o outro pode fazer por mim, para mim. Elas sempre terão o viés da autopromoção, da autoexaltação, daquilo que as pessoas podem olhar para mim agora e dizer: nossa, como você é bom, nossa, como você mudou a vida desse homem, nossa, como você mudou a vida desse menino, ou dessa mulher, ou dessa comunidade. Elas sempre resplandecerão
a luz de alguém que não tem luz para brilhar, porque jaz em trevas. Entretanto, aqui a partir do versículo 11, nós vemos aqui que a identidade que Jesus nos dá, esse estar ligado à videira, ser discípulo de Jesus, ele implica em relacionamentos íntegros. Olhe bem comigo a partir do versículo 11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Note bem, logo no versículo 11, a afirmação que o Senhor Jesus está fazendo. Ele está descartando completamente a possibilidade de pessoas que estão ligadas a Ele, de pessoas que têm um coração satisfeito na alegria ou no gozo do Senhor, viverem uma perspectiva de relacionamentos onde de alguma forma eu quero tragar ou sugar o outro para a minha própria glória. Onde eu quero me afirmar em cima dos meus relacionamentos, onde eu quero de alguma forma ter algum lucro, algum contentamento em cima dos meus relacionamentos. Irmãos, desse modo, casamentos que são redimidos pelo poder da cruz, que estão ligados na videira que é o Senhor Jesus, eles podem ser vivenciados de forma íntegra, de forma verdadeira, de forma real, porque as pessoas não estão olhando para o seu umbigo. As pessoas não estão olhando simplesmente para o seu coração, mas elas passam o que passam, sejam coisas boas, sejam coisas difíceis, mas elas passam o que passam satisfeitas no Senhor Jesus. Relacionamentos de amizade, eles passam a não ser mais descartáveis, eles não passam a ser mais algo casual, usual, eles passam a ser relacionamentos íntegros, porque eles foram redimidos na cruz, e toda relação agora, ela se torna uma relação de amor incondicional, uma relação perfeita, uma relação saudável, onde as pessoas veem a glória de Cristo e onde as pessoas olham para o outro e amam de verdade. A parte de Cristo, irmãos, tudo isso é falácia, mas a partir de Cristo tudo isso se torna verdade. João, ele olha tanto para isso, e isso enche tanto o coração de João, que na sua primeira carta, no capítulo 4, ele chega a falar de forma muito grave, que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Irmãos, essa é uma afirmação muito forte, porque a base do meu amor ao próximo não é simplesmente o próximo, mas a base do meu amor ao próximo, ela é a minha identidade em Cristo, e o estar ligado a Cristo. Eu passo a dar o fruto do Espírito, eu passo a desenvolver as minhas relações com base no amor que me acolheu, no amor que me amou, e não com base naquilo que de alguma forma eu penso que sou, ou daquilo que eu penso que eu posso dar ao outro como vindo de mim mesmo. Mas a base desse amor se torna o amor incondicional de Deus por mim. Eu lembro que ouvi uma frase há muito tempo atrás que dizia que a proporção do amor que nós temos pelo próximo é igualmente, ou é igual à proporção da nossa compreensão do amor de Deus por nós. E eu penso que é por aí mesmo. E pessoas que não conseguem amar, dizendo estar em Cristo, que não conseguem desenvolver relacionamentos íntegros, relacionamentos verdadeiros, relacionamentos que não são egoístas, que não têm um interesse em si mesmo, na sua própria glória. Essas pessoas conheceram o amor de Deus. Por outro lado, pessoas que continuam seguindo o viés desse mundo, seguindo o caminho desse mundo e que amam de forma condicional, irmãos, não sou eu quem declaro, é a própria palavra de Deus, é João quem fala no capítulo 4 da sua carta, não conhecem o Senhor. Não conhecem o Senhor. E eu acho que essa é uma análise muito boa para, como Davi fez no Salmo 139, nós fazermos também. Senhor, tu sondas e conheces o meu coração. Senhor, sonda e conhece. Dentro dessa relação, então, Jesus passa a dar um mandamento, o versículo 12 nos diz isso. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, ramos que estão ligados à videira, passem a se amar.
O que eu gosto nesse texto, assim como nos outros mandamentos que aparecem na palavra de Deus, é que eles estão após o indicativo. Primeiro, Jesus, ele faz questão de revelar a identidade do discípulo. A identidade do discípulo é ele. A identidade do discípulo é o relacionamento com ele. Por exemplo, quando Moisés ele fala ali da parte de Deus, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, ele faz questão de antes afirmar a identidade daquele povo, quando ele diz: ora, eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E ele começa a lhe falar os mandamentos como sendo agora uma proposta de vida para aqueles que são povo da aliança, para aqueles que têm um pacto com Deus. Porque, irmãos, nós caímos num risco muito sério. Se os mandamentos eles precederem o indicativo da nossa identidade, aquilo que nós somos, nós formamos uma geração de pessoas legalistas, de pessoas que vão estar muito bem vestidas, de pessoas que vão ter na mente uma série de regras, conjunto de teologia muito bem estabelecido, conjunto do que fazer e do que não fazer muito bem estabelecido, mas não tem relacionamento com Deus. Elas sabem como se portar, elas sabem como fazer, assim como os fariseus. Assim como os fariseus. Legalistas. Mas o mandamento, ele está sempre depois daquilo que Jesus diz que nós já somos. Quando olhamos, por exemplo, a carta aos Efésios, nós percebemos isso de forma muito clara. Do capítulo 1 até o final do capítulo 3, Paulo está dizendo quem aqueles irmãos já são em Cristo Jesus. E a partir do capítulo 4 ele diz assim: olha, vivam por causa de tudo isso, de modo digno do Evangelho. Romanos, ele segue a mesma cartilha. Do capítulo 1 até o final do capítulo 11, ele está falando sobre o plano redentivo de Deus e quem nós somos em Cristo. E a partir do capítulo 12, ele chega e diz assim: entreguem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o culto que agrada a Deus. E ele passa a falar ali agora mandamentos da palavra do Senhor, a partir do capítulo 12. Mas ele leva 11 capítulos para afirmar a nossa identidade em Cristo. Porque, irmãos, não é interesse de Deus ter um grupo de legalistas, de radicais que o sigam, mas que não consigam discernir a obra de Cristo na cruz e o que Deus fez em Cristo, que por meio de Cristo comprou esse relacionamento, esse livre acesso a Deus, para que possamos, por meio desse relacionamento, ligados a Cristo, desenvolver agora relacionamentos íntegros. Jesus agora diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E 3 vezes aqui, tanto no versículo 13, como no versículo 14, assim como no versículo 15, Jesus vai chamá-los de amigos. Amigos. Note bem o que o Senhor Jesus está fazendo com aqueles discípulos. O servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos tenho dado a conhecer, vocês são meus amigos. Mas a base dessa amizade é essa identidade em Cristo, e por conta dessa identidade em Cristo, passamos a obedecê-lo. A gente nota de forma muito clara que a base do amor não é o sentimentalismo barato dos nossos dias. Esse amor que é como um vapor, que é hoje e amanhã não é mais. Esse sentimento que move o coração das pessoas a dizerem assim: olha, isso me agrada, então eu vou na onda. Olha, essa pessoa me faz bem, então eu mergulho nessa relação. Esse emprego está me trazendo alguma alegria, então eu fico. Essa relação aqui produz em mim bons sentimentos, então é bom. Esse Deus aí me agrada, porque esse Deus aí responde ao que eu quero que Ele responda. Esse Deus aí satisfaz aquilo que eu quero que Ele satisfaça, segundo a minha cosmovisão. Não é essa relação sentimentalista, barata, interesseira, egoísta. Mas o amor aqui é revelado por meio da obediência. O versículo 15 do capítulo 14, se você olhar aí,
vai dizer assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o versículo 21, que até se tornou música, João Alexandre canta essa música, ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Note bem que não é sentimentalismo, ainda que isso envolva sentimento, porque nós somos seres íntegros, nós somos pessoas completas, e a racionalidade do obedecer aos mandamentos não exclui o sentimento. Entretanto, esses homens aqui, esses discípulos, assim como todos aqueles que foram redimidos pelo poder da cruz, não seguem a Cristo porque sentem-se bem com isso. Tomar a cruz e negar-se a si mesmo não é confortável, irmãos. Não é confortável para o ego, mas ele se torna possível dentro do prisma da redenção, dentro das lentes da redenção, porque nós estamos tão ligados a Cristo, e a partir disso, dessa ligação a Cristo, passamos a viver a vida de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo afirma: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. É a vida do tronco principal da videira que corre no coração de Paulo, nas veias de Paulo, que inunda a mente do apóstolo Paulo. Não é simplesmente um conjunto de aspectos, mas é a vida de Cristo. É a vida de Cristo. E a partir dessa vida de Cristo, o amor passa a ser verdadeiro como fruto da obediência à palavra de Deus. Passamos a obedecer porque Ele nos amou e porque nós o amamos. Cremos de fato que a sua palavra, que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Cremos de fato que Ele conhece o nosso coração, muito mais do que nós mesmos pensamos conhecer, e que porque Ele conhece, porque Ele nos ama, porque Ele provou esse seu amor por mim, que agora sou seu amigo, entregando-se na cruz por mim, eu posso agora me entregar a Ele, confiar nele a minha vida e seguir os seus passos, porque Ele me amou e porque eu tenho vida nele e com Ele. Então os relacionamentos, a partir dessa perspectiva, eles passam a ser relacionamentos íntegros. A amizade passa a ser algo de verdade, não algo forçado, não algo que serve às conveniências da convivência, não algo que segue de repente os interesses do coração, mas algo verdadeiro, transparente, algo que é real, algo que é não só uma possibilidade, mas como uma realidade a ser experimentada. Eu posso olhar nos olhos do meu irmão, eu posso olhar nos olhos desse mundo, eu posso olhar nos olhos das pessoas e viver um relacionamento de verdade. Irmãos, o mundo não tem isso. E aí a gente entra no terceiro aspecto desse texto, porque a partir do versículo 18 em diante, o Senhor Jesus vai definir o mundo como sendo aquele que odeia esse caminho. O seu mandamento é que amemo-nos uns aos outros, é que sejamos sinceros, transparentes, é que levemos as cargas uns dos outros, é que consideremos o outro como sendo superior a mim mesmo, é que a gente passe a viver uma relação que não arde em ciúmes, que não se exaspera, que não busca os seus próprios interesses como fruto dessa relação. Entretanto, o mundo crê que ele pode viver isso pela força do seu braço. O mundo não quer depender de Deus. Nós vemos aí a quantidade de filosofias, de paradigmas que são lançados, de pontos de vista que são colocados como verdade, que tendem a destruir aquilo que Deus colocou como mandatos da criação, porque esse mandato social que Jesus está falando aqui, restaurando aquilo que Deus criou lá em Gênesis 1, 26, 27 e 28, eles só podem ser vivenciados em Deus, porque o homem foi criado relacional, igual ao Pai, Filho e Espírito Santo são relacionais e bastam-se em si mesmos. Deus não precisava nos criar para se sentir de alguma forma pleno e completo, mas Ele nos criou e Ele comunicou a nós a vida de relacionamento. Mas esses relacionamentos são vivenciados quando estamos nele de forma íntegra. E o mundo, depois do pecado, ele deseja vivenciar isso. A vida que Deus criou sem Deus.
seguindo seus próprios caminhos, os seus ritos, aquilo que eles creem ser verdade, mas que estão apartados de Cristo e são mentira. É falácia, irmãos. É falácia. É mentira, é engano. Jesus está redefinindo a nossa vida a partir da cruz, a partir da redenção. Jesus está conversando com seus discípulos e Ele está ensinando um caminho para os seus discípulos, que é um caminho do amor, mas que esse caminho do amor, Ele confronta o mundo, porque o mundo odeia tudo aquilo que é proposta de Cristo. O mundo, ele tenta desconstruir aquilo que Deus criou. Deus nos criou seres relacionais, e o mundo tenta, pode ver de forma muito clara, a proposta do mundo em destruir a família. Destruindo a família, ele destrói a base daquilo que é relacionamento. Eu não estou aqui, irmãos, falando apenas dessas filosofias homossexualistas e tudo disso que surge nos nossos dias. Mas, por exemplo, sabe de uma coisa que destrói a família dos nossos dias? A falta de tempo de qualidade que nós não temos com a nossa família. Nós acreditamos na mentira desse mundo de que nós precisamos, para termos algum valor, para nos sentirmos completos, para nos sentirmos cheios, para nos sentirmos de alguma forma como que vencendo esse mundo, para ser alguém na vida, nós precisamos ter. Mas isso é uma proposta da queda, irmãos. Isso é uma proposta de Gênesis capítulo 3, que nos aponta um caminho fora de Deus. Jesus disse aqui que o nosso gozo é completo nele, que nós temos uma identidade nele. Eu não preciso abrir mão dos relacionamentos mais preciosos que Deus me deu, para de alguma forma tentar me afirmar aí fora, ou saciar o meu ego aí fora, me enchendo de demandas que me afastam daqueles relacionamentos mais básicos. Irmãos, vocês não têm uma ideia da quantidade de adolescentes e jovens que não querem casar porque eles têm péssimos exemplos de pais dentro de casa, ou que muitas vezes querem casar e desenvolver família a partir de uma motivação errada, porque querem provar para os pais que deram errado que eles podem dar certo, e isso não é uma motivação certa, irmãos, porque eles querem provar de alguma forma para a sociedade que eles podem dar certo a partir de si mesmos, ainda que muitas vezes tenham uma capa religiosa, e isso não é uma motivação bíblica. Vivemos uma sociedade assim. É claro que existem outras coisas mais escancaradas por aí, que são apoiadas pela mídia e tudo mais, que querem destruir a família, mas pense na sua família, que de repente não vem sendo atacada por essas filosofias, e que ao mesmo tempo é atacada por uma série de outras filosofias que você absorveu como sendo verdade, e que excluem você da vida relacional, de amor verdadeiro dentro da sua própria casa. Isso é maléfico, irmãos. Experimente viver essa nova identidade, esse verdadeiro amor que flui dessa vida redimida, e o mundo vai odiar você, porque você será, ainda que você não saia por aí proclamando, uma denúncia pública ao que o mundo crê. Como pode? Você será uma denúncia pública. Ora, por que não você será uma denúncia pública? E o mundo passa a nos odiar, assim como odiou a Cristo. Porque o que Jesus traz é verdade. É verdade. E a verdade, ou a luz, quando brilha, ela revela as trevas. A verdade, quando ela chega, ela revela a mentira. Ela revela a falsidade. Ela revela o egoísmo. Ela revela aquilo que todo mundo quer de alguma forma, pegar folhas de figueiras e se vestir para esconder a sua vergonha, para esconder a sua nudez. A verdade, quando ela chega, ela arranca essas folhas e nos mostra como realmente nós somos. E é exatamente isso que o mundo passa a odiar.
Quer dizer então que a minha luta é contra a carne e o sangue? Não. Lá em Atos, no capítulo 2, nós vemos ali a igreja de Jerusalém. Essas pessoas, elas partilhavam a palavra, partilhavam o pão, partilhavam ali aquela comunhão gostosa. O sonho de toda a igreja, eu creio que é olhar para aquela igreja de Jerusalém ali e dizer assim: Senhor, como eu queria viver isso. E isso não é utopia. Essa é a vida do Espírito e é sobre isso que Jesus está falando aqui. Relacionamentos íntegros que eram definidos e vivenciados com base na cruz de Cristo. E aí o que acontecia era que a população de Jerusalém olhava para aquilo ali e aquilo não gerava no coração deles uma antipatia. Porque Jesus mesmo chega a dizer que se eles guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se eles me odiaram, odiarão vocês. Mas o versículo 20 diz isso: mas se eles guardaram a minha palavra, eles guardarão a vossa. E o que Lucas descreve ali em Atos 2, é que caindo na simpatia de todo o povo, acrescentava ao Senhor dia a dia a igreja os que iam sendo salvos. Veja só que contraste. Veja só. Aquelas pessoas estavam pregando, mas elas estavam vivendo. E Jesus ora por isso em João 17, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um, para que o mundo creia que eles estão em mim e que eu estou neles. É por meio desse amor verdadeiro, irmãos. É por meio desse amor incondicional que nós podemos experimentar. O mundo começa a se chocar com essa realidade e ainda que haja uma perseguição, e eu entendo a palavra mundo aqui como sendo um sistema mesmo, algumas pessoas que estão lá, que são de Deus, elas são atraídas por essa relação de amor que é vivenciada por essa coisa tão poderosa chamada igreja, que é o corpo de Cristo, que é a expressão da glória de Deus hoje. As pessoas contemplam a face de Cristo a partir de nós hoje, e aí essas pessoas são arrastadas por esse amor. Isso não se torna antipático a elas, mas simpático. Elas caem na simpatia, e assim Deus vai acrescentando dia a dia aqueles que vão sendo salvos. E para isso, irmãos, nós contamos. E aí, para encerrar, do versículo 26, versículo 27, nada mais, nada menos que o próprio Espírito Santo de Deus. Jesus não está deixando os seus discípulos órfãos. Jesus não está dizendo para os seus discípulos que essa missão, ainda que eles conheçam a Cristo, é uma missão que será desenvolvida a partir deles agora, mas que o próprio Espírito estará com eles. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Eu gosto dessa expressão, irmãos, porque o testemunho aqui não será o testemunho da igreja simplesmente. Hoje em dia existe uma visão muito errada, que algumas comunidades, que algumas igrejas têm assumido como se elas fossem a redentora, como se elas fossem um tipo de Cristo. Mas o Espírito não dá testemunho da igreja A, B ou C nesse sentido, ele vai dar testemunho do próprio Cristo. Logo, nós não pregamos a denominação, nós não pregamos a comunidade, nós não pregamos o pastor A, B ou C, nós não pregamos o ministério A, B ou C, pregamos a Cristo e esse crucificado. Sabedoria de Deus, justiça de Deus, é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Pregamos a Cristo. É por meio da obediência à palavra de Cristo, do ouvir a pregação da palavra de Cristo, que a fé é implantada no coração das pessoas. O Espírito testemunha sobre Cristo. E vós também testemunhareis. Mas esse testemunho não é um testemunho nosso, é o testemunho de Cristo. Nós só poderemos testemunhar esse amor e viver essa vida de verdade, que é a vida do reino de Deus, a dádiva das amizades verdadeiras, do amor verdadeiro que é compartilhado entre o povo de Deus.
Por causa do Espírito Santo de Deus. Por causa do Espírito Santo de Deus. Por isso que em Efésios, no capítulo 5, o apóstolo Paulo fala sobre o enchimento do Espírito Santo. E a partir dali ele começa a desenvolver o que é uma vida cheia do Espírito Santo. Ele vai falar sobre pessoas que dão graças por todas as coisas, que falam entre eles com salmos, hinos, cânticos espirituais, entoando e louvando a Deus de coração, se sujeitando umas às outras no temor de Cristo. Ele fala sobre a relação do marido, a relação da esposa, a relação dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, dos patrões com seus empregados e dos seus empregados com o patrão. Porque estão cheios do Espírito Santo de Deus, cheios do Consolador. E para finalizar, o Senhor Jesus diz: porque estás comigo desde o princípio. Veja bem, Jesus está fechando aqui esse trecho do diálogo dele, dizendo: porque vocês estão comigo. Vocês estão comigo. É essa relação de amizade, irmãos. Assim como foi lá no jardim, antes da queda, onde por meio dessa relação de amizade, o homem resplandecia o caráter de Deus no mandato social. Nesse mandato da criação tão precioso, o homem resplandecia o caráter de Deus nos seus relacionamentos interpessoais. É por meio de Cristo, porque estamos com Ele, que passamos a refletir de forma prática as nossas relações, cheios do Espírito Santo, obedientes à palavra de Deus, ligados à videira, passamos a desenvolver relacionamentos íntegros, amor verdadeiro, amor incondicional, relações que revelam a face de Cristo, a glória de Cristo e redundam no crescimento da igreja. Para que o mundo creia e veja a glória de Cristo sendo expressa na vida, na comunhão dos santos, nessa união mística com o Senhor Jesus, nessa vida nele, com Ele, por meio dele. Vamos orar, irmãos? Deus tem enviado você a diversos locais, aqui dentro da nossa cidade. Deus tem dado a você o privilégio de conhecer e conviver com pessoas. Muitas dessas pessoas, talvez a maioria dos seus relacionamentos, eles não conheçam ao Senhor Jesus. Jesus não quer que você vá além daquilo que é a palavra dele. Ele só quer que você seja obediente à sua palavra, por estar ligado à videira. Isso requer negar a nós mesmos muitas vezes. Isso muitas vezes vai nos tirar da nossa zona de conforto, vai questionar e vai bater pesado no nosso ego, no nosso egoísmo, no nosso temor dos homens. Mas, irmãos, é tão bom quando tudo isso é quebrado. É tão bom quando tudo isso é tratado diante de Deus, porque nós podemos correr sem peso e sem pecado. A gente se desembaraça de toda essa tranqueira e pode correr uma vida ousada, íntegra, intrépida, por causa de Cristo. A gente pode olhar nos olhos com transparência, com verdade, com humildade e amar de verdade. E amar de verdade. Essa é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida também, e essa é a palavra de Deus para mim e para você. Que a gente possa depender do Senhor Jesus, confiar nele, e que a gente possa viver relacionamentos íntegros, fruto dessa amizade que Ele tem conosco. Senhor, o Senhor sonda, o Senhor conhece cada coração aqui, Pai. Senhor, o Senhor sabe das dificuldades que temos, muitas vezes no nosso relacionamento em casa, no nosso relacionamento de trabalho, nos nossos relacionamentos na igreja. O Senhor conhece, Pai. Mas, Pai, aqui uma coisa fica muito clara, que existem ramos que eles são cortados, porque nunca estiveram num relacionamento vivo com a videira, e eles são lançados no fogo. Porém, existem ramos, Pai, que produzem frutos, porque estão ligados na videira, e porque sem o Senhor Jesus nada podemos fazer. Manifestamos então o fruto do Espírito, as dádivas de Deus,
a bênção do relacionamento com o nosso amigo Jesus. E essas relações, elas são abençoadoras, Pai, porque o nosso coração já está satisfeito no Senhor. E nós podemos viver a vida comum do lar, com alegria, sem peso. Nós podemos viver as nossas amizades e até mesmo, Pai, com pessoas que não te conhecem. A gente pode resplandecer a tua face lá fora. Até porque essas pessoas, Pai, elas buscam relações interesseiras, ainda que afirmem que não. E elas só vivem relações nesse nível. E nós podemos, Pai, usados e cheios pelo Teu Espírito, revelar para essas pessoas que há uma relação, há relacionamento muito mais profundo. E o Senhor pode nos usar, Pai, na escola, na faculdade, no trabalho, no nosso bairro, em casa, onde estivermos, como embaixadores do Senhor. Essas pessoas podem te ver em nós. Por isso, Deus, se há pecado no nosso coração, nos leva à confissão, ao arrependimento verdadeiro. Se estamos ligados no Senhor e temos frutificado, que o Senhor faça essa poda e que a gente possa frutificar ainda mais, porque essa é a Tua vontade. Estamos ligados ao Senhor, mas pedimos que o Senhor nos abençoe. E naquilo que precisamos ser tratados como fruto da Tua bênção, eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. É a Tua igreja, é o Teu povo, Pai. Nos abençoa no nome de Jesus. Amém. Amém.